Bom, galera, eu já vou começar o vídeo com essa imagem aí. O Maraca é nosso, a imagem oficial do Fluminense. Uma imagem bastante simbólica para a torcida tricolor, que é, de fato, o Maracanã sempre foi a casa do Fluminense, desde quando o Fluminense surgiu como time, né? Laranjeiras e o Maracanã, assim, já é um símbolo para a torcida do Fluminense, para a instituição. E agora o Fluminense consegue, juntamente com a diretoria, uma nova conquista, né? Assim, muito importante. Eu não sei se a torcida tem ideia dessa conquista, mas o Fluminense conseguiu aprovar na Assembleia, obviamente, junto com os sócios torcedores. Inclusive, eu vou abrir aqui para vocês a notícia do GE. Olha aí, a Assembleia aprova e o Fluminense criará empresa que fará gestão do Maracanã. Tá? Ah, Carlos, mas o Maracanã já não é gerido, né? O Fluminense já não administra o Maracanã com o Flamengo já há muito tempo? Sim, na teoria sim. Mas tem muitas coisas que o Fluminense não pode fazer, né? Tem muito orçamento e dinheiro que o Fluminense não pega, porque o contrato é muito mal feito, né? O contrato era muito mal feito da administração do Maracanã. Sendo que agora, com essa nova empresa que o Flamengo e o Fluminense criaram, que é a Fla-Flu Serviços S.A., né? Como você pode ver aqui, terá 3 conselheiros administrativos. O Fluminense vai indicar, inclusive, aí, um diretor comercial da empresa, que vai ser o cara que vai tomar conta dessa empresa. E essa empresa ela vai ser responsável por administrar o Maracanã. Então, de fato, no papel, quem administra o Maracanã não vai ser o Flamengo e o Fluminense. Vai ser uma empresa com outro CNPJ que vai administrar o Maracanã, sendo que empresas do Flamengo e do Fluminense como sócio. Entende? Então o Fluminense vai ter mais regalias, vamos dizer assim. Muitas coisas que o Fluminense não conseguia fazer no Maracanã, às vezes uma festa, colocar alguma coisa no gramado. Agora vai poder, né, colocar, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Restaurante com o nome do Fluminense, Flamengo, as imagens do Fluminense, Flamengo dentro do Maracanã vão ser maiores, né? Aquele negócio de que o Maracanã é pra todos. Tudo bem, Maracanã é um órgão público, sim, beleza. Sendo que quem vai mandar durante 20 anos é o Fluminense e o Flamengo. Mais ou menos como acontece com o Botafogo, né? O Botafogo que administra o Newton Santos e eles fazem o que quiser, né? Dentro do Newton Santos. Então o Fluminense vai ter mais liberdade para isso. Então é uma vitória, a gente precisa comemorar. Por isso que eu comecei o vídeo já falando sobre isso. Antes da gente continuar, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre poupar ou não jogadores, na minha opinião, sobre isso, tá? Na Copa do Brasil e Libertadores, enfim. E vou falar sobre o Facundo Bernal também, algumas informações que eu tive. E essa novela, né, que parece que não tem fim nunca, mas tá chegando o fim dela e eu vou te mostrar nesse vídeo. Antes da gente continuar, deixa aquele like e se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Combinado? Fechou? Vamos lá. Bom, eu vi essa matéria aqui do GE, né, poupar ou não. O Fluminense passa a dividir o foco do brasileiro com Libertadores e Copa do Brasil. Bom, eu vou te falar aqui, vou te mostrar o que o Mano Menezes falou, né? O Mano Menezes falou que não vai abrir mão dos outros torneios, além do brasileiro, mas destacou a necessidade de dosar e entender as prioridades, né? No orçamento tricolor para o exercício 2024, o Fluminense projetou classificação para as quartas da Copa do Brasil e ida até a semifinal da Libertadores. Então, assim, o planejamento do Fluminense esse ano é chegar pelo menos nas quartas de finais da Copa do Brasil, tá? Ou seja, a gente precisa tá no planejamento passar do Juventude. Isso é planejamento financeiro, tá, galera? Assim, pro clube. Não quer dizer que chegamos nas quartas de finais, acabou. Não quer dizer isso. Mas o objetivo como empresa, né, porque o clube é uma empresa, é esse, é chegar pelo menos, no mínimo, nas quartas de finais da Copa do Brasil. Então, na teoria, tem que passar do Juventude, tá? E na Libertadores, chegar pelo menos na semifinal. Beleza? Então, esse é o planejamento do Fluminense para esse ano. Então, dito isso, você vê que o Fluminense não vai abrir mão das competições. Pelo menos não agora, né? Não agora. Agora, o Fluminense chegou nas quartas, o Fluminense chegou na semifinal da Libertadores, o objetivo está concluído e o Fluminense está no buraco do rebaixamento ainda, aí, meu amigo, ele vai começar a abrir mão das outras competições. Você consegue entender o que eu estou te explicando? Porque a torcida fala assim, não pode abrir mão de tudo, mas, galera, é complicado. Tudo vai depender de como que o Fluminense vai estar no brasileiro caso o Fluminense chegue na semifinal de uma Libertadores. Então vamos supor que o Fluminense está na semifinal de Libertadores e o Fluminense está quase caindo para a Série B, sabe? Então, assim, o foco vai precisar ser o Brasileirão. O foco principal é o Brasileirão. O foco principal é se manter na Série A, né? A princípio.
Agora, o Fluminense tá. Agora, por exemplo, o Fluminense tá a um ponto de sair do rebaixamento. Você não pode nunca falar assim, vamos deixar as outras competições. Não. O Fluminense vencer mais 2, vai jogar contra o Bahia agora, vencendo do Bahia e um empate contra o Vasco, o Fluminense praticamente já saiu da zona de rebaixamento. Óbvio que você precisa continuar vencendo e continua, né, pra você não voltar pra zona de rebaixamento. Mas o fato de sair já alivia a pressão. Combinado? Então assim, eu vou abrir pra vocês aqui os próximos jogos do Fluminense, ó. O Fluminense vai pegar em agosto, isso aqui só em agosto, tá? Vai pegar o Juventude, dia 1º de agosto, pela Copa do Brasil, fora de casa. E aí, o que acontece? Daqui a 3 dias, no caso, depois do dia 1º, o Fluminense pega o Bahia. Deu no Maracanã. Aqui tem que vencer, irmão. É Brasileirão, tem que vencer. Aí dia 7 pega o Juventude no Maracanã também. Eu acredito que o Fluminense consiga passar pelo Juventude sem muitos esforços. Com todo respeito ao Juventude, o Fluminense é muito melhor do que o Juventude. Muito melhor. E se continuar jogando do jeito que tá jogando com o Mano Menezes, vai passar com facilidade. Aí você pega Vasco, dia 10 de agosto. Vasco jogando fora de casa. Provavelmente esse jogo deve ser no Newton Santos. Vai ser um jogo difícil, clássico, a gente não tem como prever nada. Aí pega o Grêmio na Libertadores, jogo pesado. Aquele jogo cansativo, jogo que é porrada o tempo todo, guerra. Assim, é um jogo que vai desgastar muito os jogadores, é fato. Dia 13. Aí dia 17 pega o Corinthians no Maracanã. Esse é um jogo muito perigoso. Esse jogo contra o Corinthians é um jogo muito perigoso. Por quê? É um jogo que o Fluminense não pode perder. O Fluminense não acabou a chance, acabou assim a regalia do Fluminense perder em casa. Então o Fluminense pega o Corinthians no Maracanã dia 17, sendo que dia 13 o Fluminense pegou o Grêmio em um jogo pesado fora de casa. Ou seja, como é que vai estar os jogadores? O físico dos jogadores. Thiago Silva, será que vai jogar todos esses jogos? Provavelmente não. Em qual jogo poupar o Thiago Silva ou poupar a maior parte do time? E aí? Assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que o melhor jogo, o mais tranquilo para poupar, é Juventude fora de casa, porque você consegue puxar o resultado aqui no Maracanã. É melhor você dar o gás dentro do Maracanã do que jogar fora de casa. Então você segura pelo menos o empate fora de casa, aquele jogo feio, dando chutão pra frente o tempo todo e sabe, segura o empate. E aí, no Maracanã você tenta reverter o placar caso você tenha perdido de 1-0, porque é um jogo de 180 minutos. Então você pode perder o primeiro jogo que você tem chance de virar no próximo. Então assim, eu acho que o mais inteligente a se fazer é o Fluminense poupar contra o Juventude, agora dia 4, tá? Dia 4 não, desculpa, dia 1º. E poupar contra o Grêmio jogando fora de casa. Tá maluco poupar na Libertadores, Carlos? Pois é, mas eu tô te falando de uma forma inteligente. Porque o Fluminense vai pegar o Grêmio fora de casa, mas vai ter outro jogo. Então se o Fluminense perde de 1-0 ou empata, o Fluminense não consegue reverter esse placar no Maracanã? Você acha que não? Com força total? Então tem que ser inteligente, porque, cara, o Fluminense vai jogar contra o Grêmio, um jogo pesado, que vai ser assim, cansativo pra cacete. E depois pega o Corinthians, em um jogo que o Fluminense não pode perder. E contra o Corinthians também vai ser um jogo corrido. Vai ser um jogo pesado também, porque o Corinthians também quer se livrar do rebaixamento. Então vai ser um jogo... Imagina só, dois jogos pesados. Um em sequência do outro. Sabe? Então não é uma situação fácil. Mas aí aí depois do Corinthians, o Fluminense... Olha só que loucura. Dia 17 pega o Corinthians. Dia 20 pega o Grêmio de novo no Maracanã. Vocês entendem por que eu acho melhor poupar aqui jogando fora de casa? Porque fora de casa já tem o desgaste da viagem. E aí o desgaste do jogo. Ou seja, é melhor você viajar pra empatar ou perder pelo menos de um pra conseguir virar, porque o jogo não acabou ainda. Então, de fato, você não perdeu a partida. Você perdeu ali... Na verdade, você perdeu a partida, mas não perdeu o resultado, né? Porque tem um outro jogo. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas é o que eu penso, eu acho melhor pro Fluminense isso, nesse momento. Poupar contra o Juventude fora de casa e contra o Grêmio fora de casa. Combinado? Isso poupar, eu digo o Thiago Silva, talvez o André, eu não sei, André é novo, né? Mas, não sei, o André... Vai ser preciso poupar, acredito que sim, porque no último jogo contra o Bragantino, o Mano tirou o André, né? E ainda tirou o John Ares também, uma coisa que a gente não costuma ver. Mas enfim, aí depois o Fluminense pega o Grêmio no Maracanã dia 20, dia 24 pega o Atlético Mineiro fora de casa. Outro jogo assim, desgastante, né? Difícil, mas que o Fluminense precisa pelo menos empatar ali
contra o Galo, né? É difícil, né? Você cantar a vitória ou tentar prever uma vitória contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Mas enfim, galera. Prepara o seu coraçãozinho aí, porque agosto vai ser o mês pesado, assim, emocional da gente vai pra lua, tá? Mas vamos falar desse garoto aqui? Esse rapaz chamado Facundo Bernal, que, né, que tá uma novela miserável. Eu vou ser bem breve sobre o Facundo Bernal, porque eu não gosto muito dessa novela, não. Mas enfim, porque cada hora que sai uma notícia diferente. Eu vou pegar aqui a informação do Caio Blois, que é um cara que tem credibilidade nas notícias que passa. E ele falou, ó, e o Bernal, amigos, assim como eu publiquei na semana passada, o que ainda impede Facundo Bernal de ser jogador do Fluminense é a forma de pagamento da negociação. O Defensor, que é o time do Facundo Bernal, havia topado receber até 2027, depois queria até 2025, depois pediu até o fim de 2026. Ou seja, né? Eles querem complicar a negociação. O Flu, com o fluxo de caixa já planejado para o negócio, bate o pé pelo acordo que já estava acertado. Não houve nenhum andamento desde então. Não há, em português ou espanhol, uma data de chegada ou novidade de acerto até esse momento. Aí ele botou, ó, tá vendo que o Fluminense estava encaminhando e tal, mas aí ele botou aqui uma informação a mais, tá? Olha aqui, ó. Bem como informado o amigo Vitor Lessa, Facundo Bernal pressiona por um acerto. O jogador já aceitou a proposta do Fluminense há quase um mês e está incomodado com a postura do Defensor. Os clubes seguem em tratativas hoje. Ou seja, meus amigos, o Facundo Bernal quer vir pro Fluminense, mas o Defensor tá de sacanagem. A palavra certa é essa. Eles querem tirar mais dinheiro, né? Eles sabem que o Fluminense tá precisando. Isso é negociação, galera. Os caras sabem que o Fluminense vai precisar de um volante, porque o André vai embora. E aí eles ficam nessa, tipo, ó, vamos tentar espremer a laranja o máximo que der pra ver se sai mais suco daí. É basicamente isso. É basicamente isso, né? O jogador quer vir. Ele já até se despediu, se eu não me engano, lá do Defensor. Por quem não quer, né, cara? O cara, pô, tá jogando um Defensor. O cara vai vir pro Rio de Janeiro, mano. Pro time campeão da América, um dos maiores times do Brasil. A visibilidade dele lá em cima. Inclusive, chances de ir pra seleção aumentam ele fazendo isso. Ele tá em um time de ponta, em visibilidade, vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Mundial 2025. Que jogador que não quer isso? Que jogador não quer? Mas, enfim. Coloca nos comentários o que você acha sobre tudo que a gente conversou aqui. Se tem alguma observação pra gente estar lendo os comentários e conversando. Galera, saudações tricolores. Tamo junto. Vamos pra cima e até o próximo vídeo.